Oi pessoal, tudo bom com vocês? Seguinte, antes de começar, né, já sabe, dedo no joinha, né, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho, né, pra quando tiver vídeo novo você poder assistir. E é isso aí, vamos a mais uma aula hoje. E hoje falaremos sobre unidades de medidas lineares, tá? Medidas de comprimento. Bom, temos aí qual a unidade padrão que a gente mede comprimentos? O metro, né? O metro, por exemplo, eu posso medir minha casa. Geralmente a gente mede em metros. As paredes da casa, distâncias próximas, né? Beleza. Porém, nós temos as unidades de medidas que são derivadas do metro, né? Aqui eu coloquei algumas para a gente poder entender o que a gente vai fazer, né? Coloquei aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, o próprio metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vamos lá. A gente percebe que o que muda nesses nomes é apenas o prefixo, né? Aqui, ó. Tudo tem metro. Aqui começa quilo, hecto, deca, deci, centi, mili. Que nem eu falei, existem muitos outros. Porém, a gente vai trabalhar só esses. Bom? E eu coloquei nessa tabelinha aí, ó, valores. Quer dizer o quê? 1 quilômetro aqui. 1 hectômetro. 1 decâmetro. 1 metro. 1 decímetro. 1 centímetro e 1 milímetro. Por que eu montei essa tabelinha? Para a gente entender um pouco dessas conversões de uma unidade para outra. É muito útil a gente saber. Óbvio, as unidades mais usuais, né, no nosso dia a dia, são quilômetros. Quando a gente fala de distância muito grande, né, entre cidades e tudo mais, quilômetro. O metro, né, a distância de uma parede até outra, a distância da sua casa até o seu vizinho, da sua casa até o outro lado da rua. Centímetros, né, coisas um pouco menores, a gente trabalha com centímetros, né, por exemplo, essa folha tem aproximadamente aí 30 centímetros aqui, né, daqui até aqui. Então, a gente trabalha com centímetros. E os milímetros, que são medidas um pouquinho menores, essas são as mais usuais, né, mas existem inúmeras unidades de medida. Vamos lá, vamos para o que interessa. O metro, que nem eu falei, é a minha unidade padrão. E a partir dela que a gente tem as outras, né? Por exemplo, 1 quilômetro. Esse prefixo quilo significa 1000. Então, quilômetro, 1000 metros. Ou seja, se eu tenho 1 quilômetro, eu vou ter 1000 metros. Beleza. Esse prefixo hecto significa 100. Então, hectômetro, 100 metros. Então, quando eu tenho 1 hectômetro, eu tenho 100 metros. Quando eu tenho 1 decâmetro, o prefixo deca significa 10. Então, eu vou ter 10 metros. Tá vendo? A gente já consegue completar apenas observando os prefixos. 1 metro, ele próprio, né? Decímetro, o nome é deci, vem de décimo, ou seja, 1 decímetro equivale a 1 décimo, né, de metro. A cada 10 decímetros eu vou ter 1 metro. Aqui, ó, centímetro, é 1 centésimo do metro. Então, 1 centésimo, vai na casinha dos centésimos. 1 milímetro, ó, mili, é milésimo, ou seja, quando eu tenho 1 milímetro, eu tenho 0,001 metro, né? 1 milésimo de metro. O restante vai ficar fácil, tá, pessoal? Vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos completar aqui desse metro, né, que a gente tem. Se eu tenho 1 metro, eu vou ter 10 decímetros. Se eu tenho 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Se eu tenho 1 metro, eu tenho 1000 milímetros. E aqui, ó, quantos decâmetros eu tenho? 1 décimo. Quantos hectômetros? 1 centésimo. Quantos quilômetros? 1 milésimo de quilômetro. E tudo vai funcionar da mesma maneira. Olha o que está acontecendo aqui, ó.
pegando esse como padrão, olha a vírgula onde está. Aqui. Quando eu vou indo para a direita, a vírgula vai andando uma casinha para a direita. Ó. Quando eu vou para as medidas da esquerda, aumentando as unidades de medida, eu vou colocando a vírgula para a esquerda. O mesmo vai acontecer em todos. Ó. 1 quilômetro é o mesmo que 10 hectômetros, que é o mesmo que 100 decâmetros. 1000 metros, né? 10.000 decímetros. 100.000 centímetros. E 1.000.000 de milímetros. E assim por diante, né, pessoal? Ó, por exemplo, aqui, ó, vai para uma unidade maior, a vírgula vai para a esquerda. E assim por diante, ó. Bem padrãozinho mesmo, não tem muito o que fugir, ó. Quer dizer que você vai ter que ficar decorando essa tabelinha? Não. Eu vou completar, né? Seguindo essa mesma regrinha. E depois a gente vai pensar no método fácil da gente decorar isso, de como a gente encontrar nas conversões de unidade. Mas não precisa decorar a tabela em si, tá bom? E aí, completando, ó. Quando vai para a esquerda, né, a vírgula vai para a esquerda. Quando vai para a direita, a vírgula vai para a direita, né? Aqui 10, aqui 100. Aqui 0,01, 0,001, 0,0001. Aqui 0,1, né? 10. Aqui 0,001, 0,0001, 0,00001. Aqui, 1 tá aqui, daí vem 0,1, 0,01, aqui 0,001, 0,0001. Sempre uma casinha, tá vendo? Não tem segredo. E é isso, pessoal. Bem facinho, né? Não tem muito segredo aí na hora de completar essa tabelinha. Sempre, se eu vou para a direita, né? Se eu vou passar de quilômetro para qualquer uma dessas unidades, a vírgula vai para a direita. Se eu vou passar de uma unidade pequena para qualquer uma maior, a vírgula vai para a esquerda. Mas vamos entender isso a seguir. Um print aí na tela, que aí a gente continua com um método um pouco mais fácil da gente pensar nisso, tá? Isso aqui é só para exemplificar o que acontece, né? Então vamos lá. Aqui, ó, eu coloquei aqui distância, massa e capacidade. Eu já venho para cá, mas primeiro vamos pensar o que seria, né? Distância é medida de comprimento. A gente usa o m para representar, porque a unidade padrão é o metro. Então, por isso a gente usa m. Bom, medida de massa. A gente utiliza como padrão a letra G. E o que significa? Grama. Certo? Quando você vai lá comprar presunto, você pede 200 gramas de presunto, por exemplo. Certo? Porque grama é a unidade padrão. E tem as derivações, né? Quilograma, tem a tonelada, miligrama, certo? Capacidade, o volume. A gente utiliza a letra L para representar o padrão, né? Que é o litro. Geralmente líquidos, né? A gente mede com essa unidade. Certo? Mas vamos lá. Por que eu coloquei isso? Para a gente saber diferenciar uma unidade da outra e como ela é usada, tá bom? E lembra aquela tabelinha que eu montei? Ela serviria para qualquer uma dessas unidades. Para metro, para grama e para litro. Por exemplo, olha o que eu coloquei aqui, ó. km, kg, kl. Ou seja, quilômetro
quilograma, quilolitro. Pode ser que vocês nunca tenham ouvido falar, mas existe. Hectômetro, né? Hectograma, hectolitro, decâmetro, decagrama, decalitro, metro, grama, litro, né? Decímetro, decigrama, decilitro, centímetro, centigrama, centilitro, milímetro, miligrama, mililitro. Então, e o princípio de pensamento é o mesmo. É só você lembrar que a vírgula não anda para a direita quando você vai de uma unidade grande para uma unidade pequena. Aqui, ó. O que é maior? Uma unidade que está em quilômetro ou uma unidade que está em metro, por exemplo, né? O quilômetro, 1 quilômetro é bem maior do que 1 metro. Então, quando você vai de uma unidade grande para uma unidade pequena, você vai pegar o valor e multiplicar por potência de base 10. Como assim? Se você for do quilômetro para o hectômetro, você vai multiplicar só por 10. Mas se você for do quilômetro para o decímetro, por exemplo, você vai multiplicar por 10 de novo, por 10 de novo, por 10 de novo. Ou seja, você multiplicaria por 10.000, certo? Então, a vírgula, multiplicar por 10 é o mesmo que a gente caminhar com a vírgula uma casa para a direita. Então, é só contar a casinha e levar a vírgula. Por exemplo, se eu quero transformar uma unidade que está em quilômetros para uma unidade que está para centímetros, eu vou pegar a vírgula e vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Então vamos lá. Imagina que eu tenho 5 quilolitros de determinado produto, né? 5 quilolitros. Ou seja, 5.000 litros, né? Quantas casinhas vai andar? Eu quero para centilitros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. Então, ó, a vírgula está aqui. Sabemos que para a direita de uma unidade, das unidades, tem vírgula. Se não tem nada, é 0,00000 depois da vírgula. Então vamos lá. Aqui, como se tivesse andado 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, andei 5. Então, foi para centilitros, né? Viu que fácil? E o contrário? Também, ó. Se eu passo de uma unidade pequena para uma unidade grande, por exemplo, imagina que eu tenho 150 miligramas de determinado produto. E eu quero saber quantos quilogramas isso me representa. Então vamos lá. De miligrama para quilograma, ó, vou voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas. Ou seja, eu vou dividir por 10 6 vezes, né? Dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10 e assim por diante. Então a vírgula que estava aqui, ó, vai andar 6 casinhas. Então, vamos lá. Se eu tivesse só isso, ó, andou 1, andou 2, andou 3. Andou 4, andou 5, andou 6 casinhas. Vai parar aqui. Então, 150 miligramas equivale a 0,00015 quilogramas. Então, que nem eu falei, não precisa decorar tabelinha. Precisa lembrar que quando eu passo de uma unidade grande para uma unidade menor, a vírgula vai para a direita. Quando ela vai de uma unidade pequena para uma unidade grande, a vírgula vai para a esquerda. Vou dar uma diquinha para decorar esses prefixos, tá? O K, H, né? Vamos lá. Que aí você sabendo o prefixo e sabendo em qual você quer chegar, já fica fácil de você contar quantas casinhas a vírgula anda. Ó, tem o padrão, né? Vou usar o metro, mas podemos pensar em qualquer uma dessas, tá? Grama, litro. Vou usar o metro. Para a direita temos o desse, né? O Dzinho, o C e o M. Para a esquerda temos o DA, né? Temos o H e temos o K.
Vamos lá. É só pra gente lembrar, tá, pessoal? Fácil. Eu vou circular aqui, porque ele é o padrão. Você podia usar o M, mas você podia pôr o G, pôr o L. Pra você lembrar, ó, pensa o seguinte. Imagina que você comeu muito doce. Vai dar dor de barriga, né? Daí pensa assim, ó. K, H, D, D, C, mole. Cagada, desce mole. Cagada, desce mole. Então você já consegue, com essa frasezinha besta, né? A gente consegue lembrar, né? Cagada, desce mole. Opa. K, H, D, A, D, C, M. O meio eu não coloquei, né? Porque o meio é a minha unidade padrão. Seja ela metro, seja grama, seja litro, enfim. E fica fácil da gente pensar, né? Com uma frasezinha, por mais que seja besta, a gente acaba lembrando. Mas, então é isso por hoje, pessoal. Tá bom? Vimos as unidades de medida, como que a gente pode converter de uma para outra. Vimos que tanto não importa qual unidade de medida, né? Se é metro, grama ou litro, a gente consegue, né, trabalhar o mesmo pensamento para converter entre elas mesmas, né? As unidades do litro, né, com elas, as unidades do grama, as unidades dos metros. Então, a gente aprendeu a trabalhar e passear entre uma unidade de medida e outra, né? E vimos que para comprimento, né, para distâncias, a gente utiliza como padrão o metro. Para massas, né, que a gente chama de peso, os gramas, a unidade padrão. E para capacidade, para volume, a gente usa como padrão o litro, certo? Então, é isso aí, obrigado por acompanhar. Deixa o joinha aí, se inscreve no canal se não é inscrito e brigadão e tchau, tchau!